A riqueza que você procura já está no plano invisível. Ative agora. Tudo o que você chama hoje de falta, de escassez, de vazio, já existe em abundância no campo invisível. Essa não é uma frase motivacional solta, é uma realidade que rompe com a forma como fomos ensinados a enxergar o mundo. Desde pequenos, aprendemos que riqueza é algo raro, difícil, fruto exclusivo de luta incessante e esforço extremo. Mas o que ninguém nos contou é que a verdadeira prosperidade nunca começa do lado de fora. Ela nasce em um plano invisível, no mesmo campo onde todos os desejos já existem antes mesmo de você pensar neles. E é exatamente essa revelação que pode mudar a forma como você entende a vida a partir de hoje. Imagine que você carrega uma venda nos olhos. À sua frente existe um imenso cofre, cheio de tudo o que você sempre pediu. Abundância, oportunidades, relacionamentos, saúde, prosperidade. Esse cofre não está fechado por um cadeado impossível de quebrar. Ele apenas responde a um código que quase ninguém aprendeu a digitar. A maioria insiste em empurrar a porta com força, acreditando que quanto mais correr, quanto mais lutar, quanto mais se desgastar, mais rápido vai conseguir abrir. Mas o segredo não está na força, está na frequência. O cofre já está programado para se abrir quando você emite a senha correta. Essa senha não é uma palavra mágica, mas um estado de consciência. Agora pense em quantas vezes você se viu preso ao mesmo ciclo de escassez. Você trabalha, se esforça, corre atrás, mas sempre parece que algo escapa pelas mãos. Você conquista pequenos avanços, mas a sensação de sufoco nunca desaparece por completo. O problema não é falta de inteligência, não é falta de dedicação, não é falta de talento. O problema está em insistir em um código errado. É como se você tentasse ligar um aparelho eletrônico em uma tomada que não tem energia. Você pode insistir, pode trocar os cabos, pode empurrar com força, mas enquanto não houver energia, nada vai funcionar. Assim é a vida de quem tenta buscar riqueza apenas no plano físico. Movimenta-se sem perceber que a fonte verdadeira está em outro lugar. E aqui está a chave que muitos se recusam a aceitar. O campo invisível não é uma metáfora, é uma realidade. A física moderna já provou que tudo é energia e que cada átomo é, em essência, vibração. Isso significa que existe uma dimensão além do que os olhos veem, uma matriz energética onde as infinitas possibilidades já estão disponíveis. A riqueza que você tanto deseja não será criada no futuro. Ela já foi criada e está aguardando o momento em que você se alinhar à frequência correspondente. A sua tarefa não é lutar contra o mundo, mas aprender a ajustar o seu próprio dial interno para finalmente sintonizar com aquilo que já é seu. Pense em uma estação de rádio. Todas as músicas estão no ar agora mesmo, mas você só consegue ouvir aquela que sintoniza. Se você deixar o dial entre duas frequências, ouvirá apenas chiado e acreditará que não existe música nenhuma. Mas isso não significa que a música não está tocando. O problema não está na estação, está na sua sintonia. Da mesma forma, a abundância não deixou de existir só porque você ainda não a vê. O erro é acreditar que ela não está lá. Ela está tocando o tempo todo no plano invisível, e você pode acessá-la assim que mudar a frequência em que está vibrando. Agora respire fundo e pense. Quantas vezes você repetiu mentalmente que não tinha o suficiente, que era difícil, que nunca iria conseguir? Cada uma dessas frases foi como um código errado digitado diante do cofre da abundância. E quanto mais você repete, mais convencido fica de que o cofre é inquebrável, de que ele não se abre para você. Mas o que você não percebe é que ele nunca esteve fechado. Ele apenas está esperando que você insira a senha correta. A senha não é pedir com desespero, nem repetir palavras sem sentir. A senha é vibrar como se já tivesse recebido. Esse é o início de uma nova forma de viver. Ao invés de correr atrás como quem mendiga, você se posiciona como quem já é dono daquilo que deseja. Quando isso acontece, a sua energia deixa de emitir sinais de escassez
e começa a emitir sinais de abundância. E o campo invisível responde, porque é assim que ele funciona. Ele não analisa se você é bom ou ruim, se você merece ou não. Ele apenas devolve a frequência que você envia. Se você envia escassez, ele devolve mais escassez. Se você envia abundância, ele devolve mais abundância. É simples, direto e inegociável. E a pergunta que fica é: até quando você vai continuar insistindo em códigos errados? Até quando vai permanecer cego diante do cofre aberto à sua frente? A abundância não vai bater na sua porta implorando para entrar. Ela já está aqui, já chegou, já está esperando. O que falta é você decidir ativar, agora, o acesso ao plano invisível. É a partir dessa escolha que tudo começa a mudar. O mistério do plano invisível. Existe uma realidade que escapa aos olhos comuns, mas que sustenta tudo o que você vê. Esse lugar não está em outro planeta, nem em um futuro distante. Ele existe aqui, agora, ao seu redor, e carrega dentro de si todas as formas de abundância que você já desejou. A ciência o chama de campo quântico. Alguns mestres antigos o chamavam de éter. Outros preferem chamá-lo de mente universal. Pouco importa o nome que você dê, porque o efeito é o mesmo. É nesse campo invisível que cada ideia de riqueza já está formada, esperando apenas que alguém sintonize a frequência correta para trazê-la à tona. Imagine uma biblioteca infinita, onde cada livro contém a versão da sua vida que você sempre quis viver. Existe um livro em que você já é próspero, existe outro em que você vive em escassez, existe outro em que você encontrou o equilíbrio perfeito entre propósito e abundância. Todos esses livros já estão escritos e estão ao alcance da sua mão, mas você só consegue ler aquele que decide abrir. A maioria das pessoas passa a vida inteira folheando sempre o mesmo livro de falta e limitações, sem perceber que basta estender a mão para a prateleira ao lado para viver uma nova história. Esse plano invisível não é uma invenção romântica. Ele é a fonte de tudo o que já se manifestou no mundo físico. Antes de uma casa ser construída, ela existiu como ideia. Antes de uma empresa nascer, ela foi apenas uma visão. Antes de qualquer riqueza palpável se materializar, ela foi apenas energia concentrada em um pensamento. O erro é acreditar que o plano físico é a causa, quando, na verdade, ele é apenas o efeito. O que você vê é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro processo criador acontece no invisível, onde a energia se organiza de acordo com a sua vibração. Pense em ondas de rádio. Você não as vê, mas elas estão no ar neste exato momento. Milhares de músicas estão sendo transmitidas agora, mas só toca nos seus ouvidos aquela que você escolhe sintonizar. Se você gira o dial para a frequência errada, não importa o quanto reclame, não importa o quanto deseje, você ouvirá apenas ruído. O mesmo acontece com a riqueza. Ela está no ar, transmitindo sem parar, mas se você não ajusta o seu dial interno, tudo o que escuta é o chiado da escassez. A mente humana funciona como essa antena. Seus pensamentos são como comandos enviados ao campo. Suas emoções são como ondas que amplificam ou enfraquecem o sinal. Quando mente e coração vibram em sintonia, o campo responde de forma inevitável. Não se trata de merecimento, não se trata de sorte. Trata-se de física. É como apertar um botão. Quando a frequência correta é ativada, o campo colapsa em uma nova realidade. Agora reflita. Quantas vezes você tentou mudar sua vida apenas com esforço físico, acreditando que o invisível não tinha importância? Quantas vezes ignorou sua intuição, seus sentimentos, seus pensamentos, acreditando que eles eram apenas algo subjetivo, sem efeito real? Essa é a razão pela qual tantos vivem aprisionados em ciclos repetitivos. Eles acreditam que só existe a matéria, só existe aquilo que se pode tocar, e nunca percebem que tudo o que se toca primeiro nasceu no intocável. Esse mistério do plano invisível é o que diferencia aqueles que lutam a vida inteira sem resultado daqueles que parecem atrair oportunidades de forma natural. Não é mágica, é alinhamento. O universo não privilegia uns e pune outros.
Ele apenas devolve com precisão aquilo que cada um emite. A abundância está no mesmo espaço que a escassez. O que muda é a estação que você escolhe sintonizar. E é justamente aqui que nasce a grande virada de consciência. Você não precisa mais correr atrás da riqueza como quem persegue algo que foge. Você só precisa aprender a ajustar sua frequência para finalmente captar aquilo que já está no ar. O plano invisível não é inacessível. Ele é apenas ignorado. Quando você começa a enxergá-lo, percebe que nunca houve distância entre você e aquilo que buscava. A riqueza sempre esteve disponível, apenas esperando que você se colocasse na sintonia certa para recebê-la. Essa revelação muda tudo, porque mostra que a vida não é apenas fruto de esforço cego, mas de consciência desperta. E se o plano invisível é real e responde a cada sinal que você emite, a pergunta inevitável é: por que a maioria das pessoas continua sem acessar a abundância? A resposta está no erro silencioso que quase todos cometem, e que vamos explorar agora. O erro silencioso da maioria. A maior parte das pessoas passa a vida inteira acreditando que a riqueza é fruto exclusivo de esforço físico, luta incessante e sacrifício. Essa ideia foi enraizada desde cedo, repetida em casa, na escola, no trabalho, como se fosse uma verdade absoluta. Apenas quem trabalha duro merece prosperar. E é exatamente aí que mora o erro silencioso, aquele que consome anos de vida sem que a pessoa perceba. Porque o esforço por si só, quando não está conectado ao campo invisível, se torna apenas desgaste. É como correr em uma esteira. Você gasta energia, sua, cansa, mas não sai do lugar. Esse erro é traiçoeiro porque parece lógico. Você olha ao redor e vê pessoas batalhando, correndo, ocupando cada minuto do dia com tarefas, acreditando que estão construindo o caminho da abundância. No entanto, muitas dessas pessoas terminam os dias exaustas, presas em dívidas, frustradas por não verem o retorno do que tanto plantaram. Isso não acontece porque são incapazes ou preguiçosas, mas porque insistem em buscar riqueza no lugar errado, acreditando que só a força das mãos pode criar o que na verdade começa na frequência da mente. Quantas vezes você já se viu repetindo esse ciclo? Trabalhando mais, se dedicando mais, sacrificando horas de descanso e ainda assim sentindo que a prosperidade não chegava? A sensação é de estar nadando contra a corrente, tentando empurrar o rio em vez de aprender a flutuar. Esse é o erro silencioso da maioria. Confundir movimento com progresso, acreditar que ocupação constante é sinônimo de evolução. A verdade é que, sem alinhamento interno, o movimento é apenas ruído, não é criação. E o contraste é doloroso de observar. Enquanto muitos se desgastam no piloto automático, algumas pessoas parecem atrair riqueza com naturalidade. Elas não correm tanto, não se desesperam, não se sacrificam além da conta, e mesmo assim, a abundância flui em suas vidas. Isso gera inveja, desconfiança e a velha justificativa: foi sorte. Mas não foi sorte. Foi alinhamento. Essas pessoas aprenderam, consciente ou inconscientemente, a vibrar na frequência do campo invisível. A prosperidade não veio porque correram mais, mas porque souberam sintonizar a frequência certa. Esse erro coletivo tem raízes profundas. Fomos ensinados a valorizar apenas o que é visível, palpável, mensurável. Mas o que a maioria esquece é que tudo o que se torna visível primeiro nasceu invisível. Ao ignorar essa lei, milhões se mantêm presos em trabalhos exaustivos, acreditando que estão construindo riqueza, quando na verdade estão apenas sustentando o ciclo da escassez. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você acreditou que só seria próspero se sacrificasse além da conta? Quantas vezes justificou sua falta de abundância, dizendo que não se esforçou o suficiente? Essa mentalidade é o código errado que mantém o cofre da riqueza fechado. E quanto mais você digita esse código, mais convencido fica de que o problema é você, de que nunca será capaz. Mas o erro não está em você. Está na forma como você foi ensinado a buscar. O contraste entre esforço cego e sintonia consciente é a chave que separa a escassez da abundância.
Não é sobre trabalhar menos, mas sobre alinhar-se primeiro. O esforço físico é importante, sim, mas só depois que você já ativou a frequência certa. Caso contrário, ele é como construir uma casa sobre areia. Por mais que você se esforce, a base nunca sustenta. E é justamente aqui que se revela o próximo passo. Se o erro da maioria está em acreditar que a riqueza se conquista apenas com suor, a solução está em aprender a ativar a frequência correta, a chave que abre o acesso ao plano invisível. É isso que vamos explorar agora. A frequência da ativação. A riqueza não é um objeto distante que você precisa perseguir com desespero. Ela é, na verdade, uma frequência. Tudo no universo vibra em determinada faixa energética, e a prosperidade não é diferente. Imagine que existe uma estação de rádio transmitindo sem parar a música da abundância. Essa estação está no ar agora mesmo, mas você só ouve a melodia quando ajusta o seu dial interno para a sintonia correta. Se permanecer preso em pensamentos de falta, medo e insegurança, o que escuta é apenas ruído. Mas se muda a sintonia para gratidão, confiança e certeza, a música da abundância começa a tocar em sua vida com clareza. O grande segredo está em compreender que o campo invisível responde não ao que você apenas deseja de boca, mas ao que você vibra de fato. Desejar prosperidade enquanto se sente em escassez é como tentar captar uma estação de rádio sem ajustar a frequência. Você pode gritar, implorar, forçar, mas só ouvirá silêncio. É por isso que tantas pessoas oram, pedem, visualizam, mas não veem resultados, porque continuam vibrando a mesma carência que desejam superar. A chave não é querer mais, mas sentir como se já tivesse recebido. Mudar de sintonia significa transformar o seu estado de ser. Não é fingir que está tudo bem. Não é recitar frases prontas, sem emoção. É alterar a energia que percorre o seu corpo a ponto de criar coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando sua mente projeta a abundância, seu coração sente a abundância e suas atitudes refletem a abundância, o campo invisível não tem escolha. Ele colapsa a realidade correspondente e traz até você as pessoas, as oportunidades e os recursos que estavam invisíveis até então. Pense em como seu corpo reage às emoções. Quando você sente medo, sua respiração muda, seu coração acelera, sua postura se fecha. Quando você sente confiança, sua respiração se expande, seu coração se acalma, sua postura se abre. Essas mudanças não são apenas internas, elas emitem sinais para o campo ao redor. Você se torna uma antena viva. Se transmite medo, sintoniza experiências de medo. Se transmite confiança, atrai experiências de confiança. É exatamente assim que funciona com a abundância. A ativação acontece no momento em que você decide conscientemente mudar o seu estado, mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado. Essa é a parte mais desafiadora, porque fomos treinados a acreditar apenas no que vemos. Mas a lei da atração é invertida. Você só vê quando acredita, só recebe quando vibra como se já tivesse recebido. A prova da fé não está em esperar, mas em sentir no presente aquilo que ainda não apareceu no físico. E não se trata de magia, mas de ciência aplicada. O campo quântico responde à coerência. Se você pensa uma coisa, mas sente outra, o sinal enviado é confuso e o resultado nunca se manifesta. Mas quando corpo, mente e emoção estão alinhados, o campo organiza a realidade de acordo com a mensagem clara que você enviou. Esse é o verdadeiro significado de ativar a frequência da abundância. Não é sobre correr atrás, mas sobre tornar-se aquilo que você busca. E é aqui que surge a pergunta essencial: como sustentar essa frequência na prática, no meio das pressões, contas e desafios do dia a dia? A resposta está em rituais simples, mas poderosos, que funcionam como gatilhos de realinhamento. São práticas capazes de quebrar instantaneamente o ciclo da escassez e reacender a sintonia correta. É sobre isso que vamos falar agora. O ritual de alinhamento. Para que a frequência da abundância seja sustentada,
É preciso mais do que compreensão intelectual. É necessário criar um ponto de ruptura no fluxo mental que mantém você preso à escassez. Esse ponto de ruptura é o que chamamos de ritual de alinhamento. Não se trata de fórmulas complicadas, de longas meditações ou de práticas inacessíveis. O poder do ritual está justamente na simplicidade, porque é ela que permite que você o incorpore no seu cotidiano sem resistência. Quanto mais simples e direto, mais profundo e transformador. Um dos rituais mais eficazes é o silêncio de 33 segundos. Durante esse tempo, você interrompe o barulho mental, fecha os olhos e sustenta apenas a sensação de já ter recebido tudo o que deseja. 33 segundos podem parecer pouco, mas quando feitos com intensidade emocional, criam uma onda de energia capaz de reorganizar a vibração do seu corpo inteiro. Nesse curto intervalo, você envia ao campo invisível um comando claro, sem interferências de dúvida, sem ruídos de medo, apenas a pura frequência da abundância já realizada. O campo responde de acordo com a clareza do sinal. Outro ritual poderoso é a escuta interior. Muitas vezes passamos a vida repetindo pedidos, orações e afirmações, mas não paramos para ouvir a resposta. A escuta interior é um convite ao silêncio receptivo. Pergunte a si mesmo: como eu me sentiria agora se já tivesse a riqueza que desejo? E permita que a sensação tome conta de você. Não espere uma frase surgir na mente, mas uma emoção brotar no corpo. Essa emoção é a senha que abre a porta do invisível. Quando você sente gratidão, alívio e confiança, como se o desejo já fosse real, o campo entende que a ordem foi dada. Esses rituais não são mágicos por si só. O que os torna poderosos é a consistência. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte ele fica. Quanto mais você sustenta esses estados, mais natural se torna viver nessa frequência. Em pouco tempo, a abundância deixa de ser algo que você busca de fora e se transforma em uma energia que flui de dentro para fora, moldando sua realidade com naturalidade. Muitas pessoas desistem porque acreditam que não estão vendo resultados rápidos, mas o erro está em esperar sinais externos imediatos para acreditar no processo. A transformação começa invisível e só depois se manifesta no físico. O ritual é como plantar uma semente. Você não vê a árvore no mesmo dia, mas a energia já está em movimento. A vida já está pulsando debaixo da terra. O campo invisível funciona da mesma forma. Cada prática é uma semente lançada, cada repetição é uma raiz que se aprofunda, até que os frutos se tornam inevitáveis. Agora reflita. O que aconteceria se você decidisse parar de alimentar diariamente a frequência da escassez e começasse, a partir de hoje, a sustentar esses pequenos rituais de alinhamento? Como estaria sua vida daqui a semanas, meses ou anos, se cada dia fosse um passo na direção da sintonia correta? Essa é a pergunta que diferencia quem continua preso no ciclo da falta e quem decide abrir de vez a porta da abundância. E para que não reste dúvida de que isso é real, de que não se trata apenas de uma ideia inspiradora, precisamos olhar para provas que já foram reveladas pela própria ciência e pela história. Essas evidências mostram que o que parecia apenas espiritualidade é, na verdade, uma lei viva e mensurável. Esse é o próximo passo da nossa jornada, a prova oculta. Durante séculos, as tradições espirituais afirmaram que a consciência cria a realidade. Muitos chamaram isso de crença, outros de fé, alguns de filosofia. Mas hoje a própria ciência começa a revelar que essas antigas afirmações nunca foram metáforas, e sim descrições de leis invisíveis que sempre atuaram sobre a vida humana. Uma das maiores provas disso veio do experimento da dupla fenda, conduzido pela física moderna. Nele, os cientistas observaram que partículas subatômicas mudam de comportamento de acordo com a forma como são observadas. Isso significa que a consciência do observador influencia diretamente o resultado do experimento. Em outras palavras, o simples ato de observar altera a realidade material. Essa descoberta
rompeu com a visão mecanicista do universo e abriu as portas para compreender que pensamentos e emoções não são apenas fenômenos internos, mas forças ativas que interagem com o campo invisível. Nikola Tesla, considerado um dos maiores gênios da humanidade, declarou: "Se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração." Essa não foi uma frase poética, foi uma revelação científica. Tesla sabia que toda a matéria é, em essência, energia condensada, e que a frequência em que essa energia vibra define a forma que ela assume. Essa é a mesma lei que governa a manifestação de riqueza. Quando você vibra em escassez, sua realidade se molda em escassez. Quando vibra em abundância, sua realidade se organiza para refletir abundância. Não há mistério ou favoritismo. É pura correspondência vibracional. Outros experimentos, como os estudos sobre o campo unificado, reforçam ainda mais essa ideia. Pesquisadores descobriram que todas as partículas, todos os átomos, todos os corpos do universo estão interligados por um campo invisível que conecta tudo a tudo. Esse campo não é uma teoria abstrata, mas uma realidade mensurável. Ele é a base que sustenta a matéria. E, ao mesmo tempo, é sensível à consciência humana. Quando você pensa, sente e acredita em algo, emite sinais que viajam por esse campo e influenciam a forma como a realidade ao seu redor se organiza. Essa é a prova que tantos precisam ouvir. Você não está imaginando coisas quando sente que suas emoções influenciam os acontecimentos. Você está experimentando, na prática, a resposta natural do campo invisível à sua vibração. Quando você sustenta medo, escassez e dúvida, o campo devolve circunstâncias que espelham exatamente esse estado. Quando você sustenta confiança, gratidão e certeza, o campo organiza eventos que refletem a abundância que você já está emitindo. A vida deixa de ser aleatória quando você entende isso. Não se trata mais de esperar a sorte, mas de assumir a responsabilidade pela frequência que você transmite. Você não é uma vítima de um destino cruel. Você é um co-criador que interage com leis tão reais quanto a gravidade. A gravidade puxa para baixo, sempre. O campo invisível responde à sua vibração, sempre. Não há exceções. Agora pense no impacto dessa revelação. Significa que a abundância nunca esteve fora do seu alcance, que ela nunca foi um privilégio de poucos. Ela sempre esteve presente, disponível, aguardando que você desse a ordem correta. A prova está diante de você. A ciência confirma, a história confirma, a experiência pessoal de milhões confirma. O que falta não é evidência, é decisão. E é exatamente essa decisão que precisa ser tomada agora. Porque saber não basta. O conhecimento sem ação é estéril. É como ter a chave de um cofre e nunca girar a fechadura. Por isso, o próximo passo é aceitar o convite à ação, aqui e agora, para ativar a frequência que abre definitivamente a porta da abundância. O convite à ação agora. Chegou o momento em que não basta mais compreender a teoria ou se inspirar com as provas. O campo invisível não responde à curiosidade. Ele responde à decisão. A maioria das pessoas para aqui, na fronteira entre saber e agir. Elas entendem o conceito, se emocionam com a possibilidade, mas não dão o passo que realmente muda tudo. O passo de ativação. Esse é o convite que você precisa receber com seriedade, porque a abundância já existe, já está presente, mas só se torna visível quando você escolhe conscientemente vibrar a frequência dela no agora. Não espere o cenário perfeito. Não espere que todas as contas estejam pagas, que todos os problemas estejam resolvidos, que todas as circunstâncias externas estejam alinhadas, porque essa espera é exatamente o que mantém a abundância distante. O campo invisível só responde ao estado presente. Se você vibra espera, recebe mais espera. Se você vibra confiança, recebe oportunidades que confirmam sua confiança. Essa é a lei. Não há atalhos, não há exceções. O convite é simples, mas exige coragem. Comece hoje, não amanhã, não quando se sentir mais preparado, não quando parecer mais conveniente. Hoje.
Reserve um instante para aplicar o ritual de alinhamento. Feche os olhos, respire e sinta como se já tivesse recebido. Sustente a sensação de gratidão. Alivie o peso da ansiedade e permita que seu corpo inteiro experimente, mesmo por alguns minutos, o estado de abundância. Esse simples gesto é um comando enviado ao campo. Ele é a senha que abre a porta invisível. Talvez você se pergunte: isso realmente funciona? A resposta está nos sinais. Quando você decide vibrar abundância, pequenas coincidências começam a aparecer. Pessoas surgem em sua vida, oportunidades inesperadas cruzam o seu caminho, ideias criativas brotam na sua mente. Isso não é acaso, é resposta. É o campo organizando a realidade de acordo com a nova frequência que você sustentou. E quanto mais vezes você pratica, mais claro fica que a abundância sempre esteve ao seu lado, apenas esperando a sua decisão. Mas há um ponto crucial. O campo invisível não se abre para a indecisão. Ele responde à clareza. Se você diz que quer riqueza, mas vibra medo, o campo lê o medo. Se você pede prosperidade, mas sente desespero, o campo responde ao desespero. O convite é alinhar mente, emoção e atitude em uma única direção. Essa coerência é o que move o invisível para o visível. Agora reflita. Até quando você vai adiar a sua ativação? Até quando vai observar outros atravessando a porta enquanto você permanece parado do lado de fora? A vida não muda porque você acumulou conhecimento. Ela muda porque você decidiu agir em sintonia com o que aprendeu. Esse é o chamado. A riqueza não está vindo. Ela já está aqui. O que falta é você atravessar a porta. E quando você atravessa, nada mais é igual. Esse é o ponto de virada. O instante em que o invisível se transforma em realidade palpável. E é nesse ponto que chegamos à revelação final, a conclusão que amarra toda essa jornada e mostra, de uma vez por todas, que a abundância nunca foi uma promessa futura, mas uma presença constante esperando ser reconhecida. A jornada até aqui mostrou que a riqueza não é algo distante, inacessível ou reservado a poucos escolhidos. Ela é uma presença invisível, uma frequência constante, um campo vibrando em abundância ao seu redor neste exato momento. Tudo o que você chama de falta não é ausência real. É apenas um reflexo da frequência que você tem sustentado. Essa é a verdade que transforma. Porque quando você entende que não precisa criar riqueza do nada, mas apenas acessar o que já existe, a vida deixa de ser uma corrida desesperada e se torna um processo consciente de alinhamento. O que parecia uma batalha árdua sempre foi apenas uma questão de sintonia. O que parecia injustiça sempre foi apenas reflexo vibracional. Não há favoritismo, não há sorte, não há acaso. Existe apenas correspondência. O campo invisível devolve, com absoluta precisão, aquilo que você transmite. E a cada dia em que você decide sustentar a frequência da abundância, você escreve uma nova versão da sua realidade. Uma versão onde a riqueza não é um sonho distante, mas um estado natural. A conclusão não é que você vai criar prosperidade um dia, mas que a prosperidade já está aqui, esperando que você abra os olhos. O universo não precisa preparar algo novo para você, porque tudo já foi preparado. Você não precisa pedir de joelhos, porque já foi concedido. Você não precisa correr atrás, porque já está ao seu lado. O que precisa é atravessar a porta, girar a chave, alinhar-se com a senha correta. E essa senha não é um segredo guardado em livros, não é um mistério inacessível. Ela é a decisão de vibrar hoje como se já tivesse recebido, de viver agora como se a abundância fosse inevitável. E, quando você faz isso, o campo invisível se reorganiza. As oportunidades surgem, as conexões aparecem, os recursos fluem, e o que antes parecia impossível se torna realidade concreta. É nesse momento que você percebe que nunca esteve correndo atrás de riqueza, porque ela sempre esteve correndo ao seu lado, invisível, aguardando apenas a sua decisão de ativar. A transformação começa aqui, agora, não amanhã,
Não quando tudo parecer mais fácil, não quando as circunstâncias se ajustarem. Começa no instante em que você escolhe mudar a frequência que sustenta dentro de si. Porque quando você muda por dentro, o mundo inteiro muda por fora. E a partir desse momento nada mais será igual.